Lá em Turim, na Itália, guardado a 7 chaves num cofre, existe um dos objetos mais polêmicos e fascinantes da história. É uma peça de linho que, por séculos, inspira uma devoção imensa e, ao mesmo tempo, um debate científico super acalorado. Hoje, a gente vai mergulhar na jornada desse artefato, com um foco bem especial num experimento notável que tentou desvendar um dos seus maiores segredos. O sudário de Turim é bem mais que uma relíquia, ele é um verdadeiro fenômeno. Sabe, por centenas de anos, esse pedaço de pano tem sido alvo de veneração, de ceticismo e de muita, mas muita investigação, capturando a imaginação de milhões de pessoas no mundo todo. E aí a gente chega na pergunta que divide opiniões, né? De um lado, tem quem acredite que essa é a mortalha autêntica que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Do outro, tem quem diga que não, que é uma falsificação, uma obra de arte genial, mas da Idade Média. Essa nossa análise vai mergulhar exatamente nessa tensão, explorando as evidências que alimentam os dois lados dessa história. Para entender o debate, primeiro a gente precisa saber do que estamos falando. Então, vamos começar pelo básico nessa primeira parte: um mistério duradouro. Antes de entrar nos experimentos, é fundamental entender o que torna esse artefato tão extraordinário e, para muitos, tão difícil de explicar. Na sua essência, a definição é simples, um pedaço bem longo de linho. Só que a imagem que ele carrega é tudo menos simples. É uma figura meio fantasmagórica, super detalhada, que intriga todo mundo há gerações. E aqui que a coisa fica intrigante. As características do sudário são desconcertantes. A imagem não é uma pintura. Ela se comporta como um negativo de foto, uma tecnologia que só seria inventada séculos depois. Ela mostra o corpo inteiro de um homem, com feridas que batem com os relatos bíblicos da crucificação. Para quem acredita, essa é a grande prova de que a imagem foi criada de um jeito sobrenatural, durante a ressurreição. A história documentada do sudário começa lá na França, no meio do século XIV, e depois ele acaba indo para Turim. Mas os momentos que realmente importam para a nossa análise acontecem já no século XX, com a chegada da ciência moderna e a tentativa de responder de uma vez por todas qual a idade dele. E essa busca por respostas nos leva direto para um ponto de virada na saga do sudário. Foi a primeira grande tentativa da ciência de dizer a idade real dele, um desafio e tanto, que nos traz para a nossa segunda sessão, o teste de carbono. O ano era 1988. Depois de décadas e décadas de debate, o Vaticano autorizou que pequenos pedaços do tecido fossem retirados para a datação por radiocarbono. A expectativa era enorme, sabe? O mundo inteiro prendeu a respiração esperando pelo resultado. Olha, os resultados foram um verdadeiro balde de água fria para muita gente. 3 dos laboratórios mais respeitados do mundo, trabalhando de forma independente, chegaram exatamente na mesma conclusão. O linho do sudário não era do primeiro século. Ele foi feito entre 1260 e 1390, que é justamente o período em que ele apareceu pela primeira vez na história. Para a comunidade científica, o caso parecia encerrado. Mas, para os que acreditam, a datação por carbono não foi nem de longe o fim da história. Eles argumentaram que as amostras podiam estar contaminadas ou que talvez tivessem sido tiradas de um remendo feito na Idade Média. E, o mais importante de tudo, eles apontavam para a própria imagem como a prova final de que o sudário era autêntico. E esse se tornou o grande argumento da defesa do sudário. A ideia de que aquela imagem, com a sua qualidade de negativo, sem marcas de pincel e com informações tridimensionais, era simplesmente impossível de ter sido criada por um falsificador medieval. Era, como muitos diziam, uma imagem impossível. E essa história de imagem impossível é o que prepara o terreno para o ponto alto da nossa análise. Entramos na terceira sessão, recriando o sudário. Foi exatamente esse desafio que uma equipe de cientistas italianos, liderada pelo professor Luigi Garlacelli, resolveu encarar em 2009. A pergunta deles era bem simples: era impossível mesmo? O processo que eles criaram foi surpreendentemente bem direto. Começaram com um linho tecido à mão, no estilo de um artesão do século XIV. Depois de envelhecer o pano artificialmente, eles o esticaram sobre um voluntário, mas usaram um baixo relevo, que é tudo uma escultura rasa para o rosto, para a imagem não ficar distorcida. A imagem em si foi criada esfregando o pano com um pigmento muito comum na época, o ocre vermelho, misturado com um pouquinho de ácido. E aí veio o pulo do gato. Eles aqueceram e lavaram o pano. Isso removeu o pigmento da superfície, mas deixou para trás uma imagem fantasmagórica, permanente só nas fibras de cima. Muito, muito parecida com a do sudário original. E este aqui é o ponto mais importante de todos. A equipe do Garlacelli não usou laser, fotografia, nem nenhuma tecnologia moderna.
Cada material, cada técnica, do linho ao pigmento, tudo isso estava ao alcance de qualquer artesão habilidoso da Idade Média. Com a réplica pronta, a gente chega na nossa sessão final. Uma resposta, não um fim. Então, o que o resultado desse experimento significa de verdade? Ele prova que o sudário é uma farsa? A resposta, como a gente vai ver, é um pouco mais complexa. Vamos dar uma olhada na comparação. A réplica conseguiu reproduzir com sucesso as características mais misteriosas do sudário. Aquela qualidade de pseudo-negativo, a aparência meio difusa com meios tons, a imagem que fica só nas fibras de cima do tecido e até algumas propriedades tridimensionais. A semelhança era de fato impressionante. O próprio Garlachetti deixou bem claro o seu objetivo. Ele não provou que o sudário é uma falsificação, mas sim que ele poderia ser uma. Ao demonstrar um método que funciona, o experimento mudou o foco do debate de: será que é impossível? Para se foi feito por humanos, como foi que fizeram? É importante notar também que a Igreja Católica, que é a dona da relíquia, se mantém numa posição neutra. Oficialmente, eles não afirmam que o sudário é a mortalha de Cristo, mas o tratam como um ícone poderoso para reflexão sobre o seu sofrimento. E assim, a gente volta àquela tensão do começo. O experimento de Garlachetti nos dá uma explicação científica e plausível para um mistério de séculos, mostrando um caminho pelo qual mãos humanas poderiam sim ter criado essa imagem extraordinária. Isso, claro, não apaga o poder que o sudário tem para milhões de pessoas, mas nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente refletir. No embate entre a evidência empírica e a crença profunda, como é que a gente encontra o nosso próprio entendimento?